The following video is perfect for intermediates learning Portuguese. First, we'll listen to a simple story narrated in Portuguese with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in Portuguese and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in Portuguese, but with no subtitles, and answer the questions at the end. Let's get started. A cidade escondida nos Andes. Timothy Clark era um geólogo do Canadá. Ele estudava montanhas há mais de 10 anos, mas essa viagem era especial. Depois que um forte terremoto sacudiu uma região remota dos Andes, Timothy voou para a América do Sul para investigar. Seu trabalho era estudar as rochas e os deslizamentos de terra. Mas ele nunca imaginou o que iria encontrar. Ele chegou de helicóptero e montou acampamento sozinho, no alto das montanhas. O ar era rarefeito, e a floresta abaixo era densa e selvagem. Essa parte dos Andes também era conhecida pela atividade madeireira. Lenhadores locais usavam motosserras para cortar árvores, e nem todos se importavam em proteger o meio ambiente ou a história antiga. Uma manhã, enquanto examinava uma grande fenda na lateral de um penhasco, Timothy viu algo estranho. Havia um padrão na pedra, uma escultura. Ele afastou um pouco da terra e percebeu que não era algo natural. Era parte de uma parede. Seu coração bateu mais rápido. Com cuidado, ele desceu e encontrou uma abertura escondida atrás de algumas pedras caídas. Lá dentro havia uma câmara escura. Usando sua lanterna, ele explorou. A sala tinha paredes de pedra com pinturas antigas nelas. No chão havia pedaços de cerâmica e uma máscara dourada quebrada. Era claro, aquelas eram ruínas de uma civilização antiga, perdida há séculos. Timothy tirou fotos e marcou a localização no GPS. Mas sabia que não podia carregar tudo sozinho. Precisava de arqueólogos e proteção. Se a notícia se espalhasse antes de ele voltar, saqueadores de tumbas ou madeireiros poderiam aparecer e roubar os tesouros. Nessa região, as notícias se espalhavam rápido. Ele arrumou tudo rapidamente e partiu na manhã seguinte. A descida da montanha foi longa e perigosa. Caminhou por uma selva densa, atravessou rios e evitou acampamentos de madeireiros. Seu telefone via satélite nem sempre tinha sinal, mas finalmente, depois de 2 dias, ele chegou a uma pequena vila com uma pista de pouso. De volta à cidade, ele se reuniu com autoridades da universidade e arqueólogos. Mostrou as fotos e explicou o perigo. Precisamos ir agora, disse ele. Se esperarmos muito, o local pode ser saqueado. Em 24 horas, uma pequena equipe estava pronta. Eles voltaram de helicóptero, desta vez com segurança e ferramentas de escavação. Timothy os guiou até as ruínas, torcendo para que tudo ainda estivesse lá. Quando chegaram ao local, o coração de Timothy se apertou por um momento. Algumas pegadas eram visíveis na terra, mas a câmara estava intacta. Os artefatos ainda estavam lá. Talvez os invasores não tenham visto a entrada. A equipe começou o trabalho imediatamente, removendo e catalogando cuidadosamente cada item. Encontraram mais salas, todas cheias de pistas sobre um povo esquecido. Foi uma descoberta importante.
Nos meses que se seguiram, Timothy voltou várias vezes. Ele não estava mais sozinho, e as ruínas agora estavam protegidas pelo governo. A história da cidade escondida nos Andes virou manchete no mundo inteiro. Timothy tinha vindo para estudar rochas, mas acabou descobrindo a história. Now we'll listen to the story with English translation. Follow along and try to repeat after the presenter. A cidade escondida nos Andes. The hidden city in the Andes. Timothy Clark era geólogo do Canadá. Ele estudava montanhas há mais de 10 anos, mas essa viagem era especial. Timothy Clark was a geologist from Canada. He had studied mountains for over 10 years, but this trip was special. Depois que forte terremoto sacudiu uma região remota dos Andes, Timothy voou para a América do Sul para investigar. After a strong earthquake shook a remote region of the Andes, Timothy flew to South America to investigate. Seu trabalho era estudar as rochas e os deslizamentos de terra. Mas ele nunca imaginou o que iria encontrar. His job was to study the rocks and landslides, but he never imagined what he would find. Ele chegou de helicóptero e montou acampamento sozinho, no alto das montanhas. O ar era rarefeito, e a floresta abaixo era densa e selvagem. He arrived by helicopter and set up camp alone, high in the mountains. The air was thin, and the forest below was thick and wild. Essa parte dos Andes também era conhecida pela atividade madeireira. Lenhadores locais usavam motosserras para cortar árvores, e nem todos se importavam em proteger o meio ambiente ou a história antiga. This part of the Andes was also known for its logging activity. Local loggers used chainsaws to cut trees, and not all of them cared about protecting the environment or ancient history. Uma manhã, enquanto examinava uma grande fenda na lateral de penhasco, Timothy viu algo estranho. One morning, while examining a large crack in the side of a cliff, Timothy saw something strange. Havia padrão na pedra, uma escultura. Ele afastou pouco da terra e percebeu que não era algo natural. Era parte de uma parede. There was a pattern in the stone, a carving. He brushed away some dirt and realized it wasn't natural. It was part of a wall. Seu coração bateu mais rápido. Com cuidado, ele desceu e encontrou uma abertura escondida atrás de algumas pedras caídas. His heart beat faster. Carefully, he climbed down and found a hidden opening behind some fallen rock. Lá dentro havia uma câmara escura. Usando sua lanterna, ele explorou. A sala tinha paredes de pedra com pinturas antigas nelas. Inside was a dark chamber. Using his flashlight, he explored. The room had stone walls with old paintings on them. No chão havia pedaços de cerâmica e uma máscara dourada quebrada. Era claro, aquelas eram ruínas de uma civilização antiga, perdida há séculos. On the floor were pottery pieces and a broken golden mask. It was clear these were ruins of an ancient civilization lost for centuries. Timothy tirou fotos e marcou a localização no GPS.
Mas sabia que não podia carregar tudo sozinho. Precisava de arqueólogos e proteção. Timothy took photos and marked the location on his GPS. But he knew he couldn't carry everything alone. He needed archaeologists and protection. Se a notícia se espalhasse antes de ele voltar, saqueadores de tumbas ou madeireiros poderiam aparecer e roubar os tesouros. Nessa região, as notícias se espalhavam rápido. If word spread before he returned, grave robbers or loggers could come and steal the treasures. In this area, news traveled fast. Ele arrumou tudo rapidamente e partiu na manhã seguinte. A descida da montanha foi longa e perigosa. Caminhou por uma selva densa, atravessou rios e evitou acampamentos de madeireiros. He packed quickly and left the next morning. The journey down the mountain was long and dangerous. He hiked through thick jungle, crossed rivers, and avoided logging camps. Seu telefone via satélite nem sempre tinha sinal, mas finalmente, depois de 2 dias, ele chegou a uma pequena vila com uma pista de pouso. His satellite phone didn't always have signal, but finally, after 2 days, he reached a small village with an airstrip. De volta à cidade, ele se reuniu com autoridades da universidade e arqueólogos. Mostrou as fotos e explicou o perigo. Back in the city, he met with university officials and archaeologists. He showed them the photos and explained the danger. Precisamos ir agora, disse ele. Se esperarmos muito, o local pode ser saqueado. We must go now, he said. If we wait too long, the site could be looted. Em 24 horas, uma pequena equipe estava pronta. Eles voltaram de helicóptero, desta vez com segurança e ferramentas de escavação. Timothy os guiou até as ruínas, torcendo para que tudo ainda estivesse lá. Within 24 hours, a small team was ready. They returned by helicopter, this time with security and excavation tools. Timothy guided them to the ruins, hoping everything was still there. Quando chegaram ao local, o coração de Timothy se apertou por um momento. Algumas pegadas eram visíveis na terra, mas a câmara estava intacta. Os artefatos ainda estavam lá. Talvez os invasores não tenham visto a entrada. When they reached the site, Timothy's heart sank for a moment. Some footprints were visible in the dirt, but the chamber was untouched. The artifacts were still there. Maybe the intruders didn't see the entrance. A equipe começou o trabalho imediatamente, removendo e catalogando cuidadosamente cada item. Encontraram mais salas, todas cheias de pistas sobre um povo esquecido. Foi uma descoberta importante. The team began their work immediately, carefully removing and cataloging each item. They found more rooms, each filled with clues about a forgotten people. It was a major discovery. Nos meses que se seguiram, Timothy voltou várias vezes. Ele não estava mais sozinho, e as ruínas agora estavam protegidas pelo governo. A história da cidade escondida nos Andes virou manchete no mundo inteiro. In the months that followed, Timothy returned several times. He was no longer alone, and the ruins were now protected by the government.
The story of the hidden city in the Andes made headlines around the world. Timothy tinha vindo para estudar rochas, mas acabou descobrindo a história. Timothy had come to study rocks, but he had uncovered history. Now we'll listen to the story in Portuguese with no subtitles and answer the questions at the end. A cidade escondida nos Andes. Timothy Clark era um geólogo do Canadá. Ele estudava montanhas há mais de 10 anos, mas essa viagem era especial. Depois que um forte terremoto sacudiu uma região remota dos Andes, Timothy voou para a América do Sul para investigar. Seu trabalho era estudar as rochas e os deslizamentos de terra. Mas ele nunca imaginou o que iria encontrar. Ele chegou de helicóptero e montou acampamento sozinho, no alto das montanhas. O ar era rarefeito, e a floresta abaixo era densa e selvagem. Essa parte dos Andes também era conhecida pela atividade madeireira. Lenhadores locais usavam motosserras para cortar árvores, e nem todos se importavam em proteger o meio ambiente ou a história antiga. Uma manhã, enquanto examinava uma grande fenda na lateral de um penhasco, Timothy viu algo estranho. Havia um padrão na pedra, uma escultura. Ele afastou um pouco da terra e percebeu que não era algo natural. Era parte de uma parede. Seu coração bateu mais rápido. Com cuidado, ele desceu e encontrou uma abertura escondida atrás de algumas pedras caídas. Lá dentro havia uma câmara escura. Usando sua lanterna, ele explorou. A sala tinha paredes de pedra com pinturas antigas nelas. No chão havia pedaços de cerâmica e uma máscara dourada quebrada. Era claro, aquelas eram ruínas de uma civilização antiga, perdida há séculos. Timothy tirou fotos e marcou a localização no GPS. Mas sabia que não podia carregar tudo sozinho. Precisava de arqueólogos e proteção. Se a notícia se espalhasse antes de ele voltar, saqueadores de tumbas ou madeireiros poderiam aparecer e roubar os tesouros. Nessa região, as notícias se espalhavam rápido. Ele arrumou tudo rapidamente e partiu na manhã seguinte. A descida da montanha foi longa e perigosa. Caminhou por uma selva densa, atravessou rios e evitou acampamentos de madeireiros. Seu telefone via satélite nem sempre tinha sinal, mas finalmente, depois de 2 dias, ele chegou a uma pequena vila com uma pista de pouso. De volta à cidade, ele se reuniu com autoridades da universidade e arqueólogos. Mostrou as fotos e explicou o perigo. Precisamos ir agora, disse ele. Se esperarmos muito, o local pode ser saqueado. Em 24 horas, uma pequena equipe estava pronta. Eles voltaram de helicóptero, desta vez com segurança e ferramentas de escavação. Timothy os guiou até as ruínas, torcendo para que tudo ainda estivesse lá. Quando chegaram ao local, o coração de Timothy se apertou por um momento. Algumas pegadas eram visíveis na terra, mas a câmara estava intacta. Os artefatos ainda estavam lá. Talvez os invasores não tenham visto a entrada. A equipe começou o trabalho imediatamente, removendo e catalogando cuidadosamente cada item. Encontraram mais salas, todas cheias de pistas sobre um povo esquecido.
Foi uma descoberta importante. Nos meses que se seguiram, Timothy voltou várias vezes. Ele não estava mais sozinho, e as ruínas agora estavam protegidas pelo governo. A história da cidade escondida nos Andes virou manchete no mundo inteiro. Timothy tinha vindo para estudar rochas, mas acabou descobrindo a história. Now, let's test those comprehension skills. Answer these 5 questions. Por que Timothy foi para os Andes? O que Timothy descobriu no penhasco? Por que Timothy voltou correndo para a cidade? O que aconteceu quando a equipe voltou às ruínas? Como terminou a história das ruínas? We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your Portuguese, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level, from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Link in the description. And don't forget, more Portuguese videos are coming soon to Sebastian's Portuguese Corner. So be sure to like and subscribe. Your support helps to keep this channel going, and it is much appreciated.